Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos pedindo aos guardiões para que adentre o nosso lar com muitas espirais, trazendo muita proteção. Nós vamos buscando toda essa energia de luz, de amor, buscando a sintonia com Ruiz, com Maria Amélia, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, e que eles possam nos levar até o Hospital Santa Cruz, onde nós vamos buscando toda essa ligação com todos os espíritos que estudam junto conosco, para que assim possamos ter uma tarde de muito aprendizado, expandindo os nossos sentimentos e expandindo a nossa consciência. Que tenhamos muita fraternidade, muita serenidade e muita harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Diante desse episódio, cada dia mais perdem a noção de realidade. Eu vou ler isso daí. Tá bom. Cada dia mais perdem a noção de realidade de seu mundo pessoal e avançam na aceitação de um delírio persecutório, no qual são perseguidos por seus inimigos espirituais. Tudo o que lhes acontece de indesejável é classificado como assédio em razão da tarefa especial que julgam realizar. Por que que eu quis falar sobre esse? Porque, tá bom, eles estão fazendo isso porque eles julgam realizar uma tarefa que poucos fazem e estão indo em lugares que esses espíritos não estão querendo. Mas nós somos assim. A partir do momento que a gente começa a ler o que acontece, tudo que acontece de estranho à nossa volta, a gente começa a atribuir aos espíritos que estão perseguindo a gente, que querem aproveitar as brechas, esse tipo de coisa. Claro que tem isso também, mas a gente não se pergunta se aquilo que está acontecendo à nossa volta, que é indesejável, como está falando aqui, se não são lições, mesmo que induzidas por esses espíritos, se não são lições que a gente precisa aprender com relação às coisas da nossa vida, né? Então, primeiro, Deus não vai deixar acontecer conosco coisas que a gente não tiver que passar. Então, se tem algum espírito nos levando a passar por coisas que a gente não quer, é porque a gente precisa aprender, faz parte do nosso aprendizado, faz parte da nossa lição. E a gente só vai conseguir se livrar, vamos dizer assim, dessa coisa indesejável a partir do momento que a gente aprender a lição. É por isso que é tão importante a gente compreender que numa assistência espiritual ou na ajuda que a gente recebe, é só para a gente levantar, mas para evitar que a gente, para evitar que a gente caia novamente, nós precisamos dar o nosso passo. Não podemos esquecer nunca que as coisas que não acontecem podem acontecer por dois motivos. Primeiro, uma lição que a gente precisa aprender, e segundo, uma expiação, uma queima energética, alguma coisa parecida, né? Mas de qualquer forma, mesmo que seja expiação, nós temos lições a aprender. A aceitação, a conviver com aquilo de uma forma amigável, procurar a solução do problema, mas não se revoltar quando essa solução não vier ou demorar para vir, né? Ou se a solução for diferente daquilo que a gente quer. Ou se a solução for diferente. Por exemplo, eu quando era adolescente, eu torci o joelho e tive uma ruptura parcial do meu, dos ligamentos do joelho. E aí na época, eu me sinto velho agora, mas na época existia a opção de cirurgia, mas a cirurgia não era desenvolvida como era hoje, né? Então
existia, sei lá, tipo 30% de chance de dar certo. Mas era uma cirurgia, uma série de coisas. E eu optei, foi uma opção minha, por não fazer a cirurgia, né? Qual que foi a... É uma solução, não é? Só que qual que é o efeito dessa solução? Eu nunca mais pude jogar futebol, eu gostava de jogar futebol. Então, é aquilo, nem sempre a solução que vai ter para os nossos problemas é aquela que a gente gostaria de ter, mas se são soluções, a gente precisa adotar, né? Algo mais? Esse outro parágrafo, que Hum, começa na direção do grupo X, é, eu marquei também mais por causa do final, mas eu vou ler o parágrafo. tá. Na direção do grupo X, encontramos outros fatores de análise para os acontecimentos de agora. Nossos amigos dirigentes nesta casa aprenderam que um dos fatores fundamentais para o progresso dos médiuns é incentivar-lhes a crença, a fé em suas próprias faculdades mediúnicas. Longe de nós contestarmos essa iniciativa, que trará frutos auspiciosos na grande maioria das vivências da mediunidade. Aí agora que vem. Chega, porém, um momento no qual médiuns, dirigentes e colaboradores necessitam do diálogo franco e da avaliação desinteressada para a troca de impressões sinceras e educativas para o bem da tarefa e o amadurecimento de todos. Que eu achei isso que é realmente importante. Quando a gente está aqui estudando, a gente está tirando as nossas conclusões, isso está auxiliando muito, Uhum. né? Amadurecimento de todos nós, fortalecimento do trabalho, união do grupo. Então, eu achei interessante, li o parágrafo todo, mas o que chamou a atenção é esse daqui. Realmente, essa conversa, esse diálogo franco, avaliação, tirando todo qualquer ego, que ninguém sabe tudo, É. não é? Tira as Então, mas dúvidas, né? tirar as Esclarece, dúvidas é esclarece importante, alguns realmente. pontos, tira as dúvidas. Eu Esse é o vejo que estudo. isso é extremamente importante aqui no estudo. Eu acho que é Sim. extremamente importante nos Nos trabalhos, trabalhos, Trabalho. tudo, tudo. né? E é esse o objetivo aqui, nem todos participam dos trabalhos, né, de mediúnicos, mas esse é o objetivo das conversas que a gente tem no final do trabalho, para a gente Isso. trazer nossas impressões, nossos aprendizados, para que todos possam crescer com isso, né? É Porque é aquela interessante. coisa assim, né? Eu tenho uma visão, mas o Sérgio tem outra, a Virginia tem outra, a Leda tem outra, a Vera tem outra, e aí, assim, é o colocar, né? O sentimento, ó, sentir assim, não, sentir assado. É assim que a gente vai crescendo, entendeu? Se a Às vezes gente o não. somatório, né? O somatório de Vem, todas as impressões que vai formar o vem que vem realmente é a com lição o para todo, nós, né? né? Que vai formar o que tem que ser formado. E aí, né, eles colocam no outro parágrafo, né? É, Infelizmente, no grupo X, essa possibilidade está longe de É, acontecer. Nosso irmão Calixto, que conduz atividades, é um homem bom, um batalhador incansável. Carrega como nós mesmos as lutas interiores que assediam para a loucura da importância pessoal. Todavia, um componente grave em sua conduta alimenta a estrutura do fascínio de toda a equipe. Nosso irmão perdeu há muito tempo a medida entre coragem e altivez. O mais grave disso tudo é que, pelo menos por enquanto, não demonstra a menor intenção de adquiri-la, mesmo com os inúmeros chamados que a vida lhe tem lhe endereçado acerca do seu traço psicológico de inquietude, que já o levou a diversas situações constrangedoras nos negócios materiais, na família e na vida afetiva das relações humanas. Com muita facilidade podemos perder a noção de limite entre a determinação e a teimosia, a coragem e a vaidade. a coragem e a vaidade, a gente até. Mas a determinação e a teimosia é muito tênue, não é o que separa? Porque às vezes você está sendo teimosa e acha que você está agindo com determinação, que você. E é pura teimosia. A diferença, sabe qual que é entre uma e Ah, outra?
A teimosia é a determinação com o seu ego, entendeu? A determinação, você busca realizar uma tarefa. O ego, a teimosia, você busca realizar uma tarefa do seu modo. Do Entendeu a meu... diferença? Ah, tá. Entendi, agora entendi. Tem que sair daquele jeito. E às vezes, né, é aquilo que o Zé falou para a gente na sexta-feira. A gente tem que dar um passo atrás para depois dar dois para frente. Mas quando a gente tem um grupo e a gente para essa conversa, a gente às vezes precisa recuar. E se o grupo está ali, ele recua. Mas se ele tem alguém puxando com esse nível de teimosia, ele não vai recuar. E aí é onde a gente se perde. Porque aí a gente vem pela determinação. Determinação, eu vou peitar. Eu vou peitar o quê? Cadê o meu aprendizado? Nenhum. Eu estou massageando o ego. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi. 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 Algo mais? A determinação é a gente fazer o melhor para o todo. Eu não entendi isso. Determinação é a força, a motivação que você tem para realizar determinada tarefa. Tá? A Sem pensar em mim. teimosia. Oi? Não, Sem pensar em é em você. Então, por exemplo, você quer realizar uma determinada tarefa. Aí você tem uma ideia, certo? Você está determinado a realizar aquela tarefa. Aí, de repente, alguém chega assim para você e fala assim: olha, mas eu acho que assim é melhor. Se você é determinado apenas, você para, pensa, fala assim: você tem razão, ou você não tem razão por isso, aquilo, outro. Entendeu? Agora, o teimoso fala assim: você tem que realizar uma tarefa. Alguém fala assim: não é melhor fazer dessa forma? Teimoso fala assim: não, tem que ser desse jeito. Entendi. Ó, variados grupos mediúnicos na atualidade estão sendo mistificados não somente pelos ardis direcionados aos médiuns, mas também pela atitude imprudente de muitos diretores. No caso em questão, Calisto alcança o patamar de uma enfermidade mental patente, a megalomania. Sua bravura alcançou o patamar de perturbação. Tá? Então, aqui agora, esses parágrafos, eles começam explicar o grupo X, o que está acontecendo realmente no grupo X, né? Então, assim, no Calisto, o que é difícil? É isso, ele não tem aquela coisa da flexibilidade, ele não vai, ele tem a opinião dele e acabou. E não aceita de ninguém, não acrescenta nada dos outros, é a dele e acabou. E aí, o que cabe a nós? Como nós somos? O quanto que nós temos de Calisto? Muito. Essa é a pergunta. O quanto que nós temos de Calisto? Né? Vamos pensar. Quanto que a gente tem de cada um dos personagens? Agora aqui, né? é Cada um deles, né? Agora é a vez do Calisto. Agora é a vez do Calisto. Não, agora é a Ana. Agora é a Ana. Não, Antonino, primeiro Antonino, Não, né? Ana. Agora é a primeira Ana. Ana. Ao lado desse exagero de interpretação humana, Isso. encontramos Ana, presidenta do centro e dirigente de mediúnica, né? Que, por sua vez, não faz mais nenhum esforço no intuito de acreditar nas clarinadas que partem do nosso plano para a Terra. Então, assim, a Ana Não quer mais escutar a mensagem do plano espiritual. Não. fechou os ouvidos, Fechou os ouvidos, né? entendeu? Sua cautela excessiva é outro extremo da imprudência de Calisto. O Calisto, ele é destemido e determinado, em excesso. E a Ana, ela é extremamente cautelosa, o que não permite o crescimento, né? Em meio aos dois irmãos, temos Antonino, médium devotado que passa por um instante de instabilidade e ajuste emocional.
entregue à profunda confusão mental com todas as situações, em busca de uma postura adequada, termina muitas vezes sendo precipitado e inconveniente, imaturo e ingênuo. Quanto que nós temos dos três? É, Calixto, Ana Ana e Antonino. Ó, se lembra do que nós falamos ontem em relação aos médiuns e isso tudo? É algo que faz a gente... O Calixto trabalha de uma forma que ele vai escutar tudo que é espiritualidade. A gente pode escutar a espiritualidade, mas a gente tem que sempre fazer um exercício daquilo que, como que a gente está, porque a espiritualidade pode chegar e falar assim, ó, vocês precisam fazer, mas se a gente não consegue fazer, não adianta. A Ana já não quer, não quer nenhuma mensagem, e o Antonino é aquela imaturidade. Ah, eu falei, mas eu não assumo. Eu falei, mas eu não assumo. Essa é a imaturidade do Antonino. Ah, e se eu falei, se eu prejudiquei? Eu falei, eu sou médium. Se o outro não está entendendo, é um problema do outro. É o outro que está com problema, não eu. Essa é a imaturidade que ele se sente responsável pela mensagem. Ele ficou inseguro, né? Ele ficou inseguro. é então. inseguro. Uhum. E é aí onde que a gente se analisa o quanto que nós temos de cada um deles. Cada qual com suas qualidades e lições a aprender. Eles foram a identidade da casa espírita que vamos auxiliar mais de perto. Almas arrependidas, tanto quanto nós, outros, e com muitas lutas interiores a vencer. E aí, o que vem mais? Aí depois vem aqui parágrafos. Sendo almas, é o Juliano que pergunta, né? Eu marquei também. Sendo almas arrependidas, por que a presença da arrogância? Arrepender-se não significa mudar, renovar-se? Meu irmão, arrependimento é estado psicológico. Arrogância é tendência moral sustentada pelo sentimento de orgulho enraizada no subconsciente. Arrepender não é você modificar. Não. Não. É Só se você. Arrepender é você falar assim, o que eu fiz, não tá, o que eu estou fazendo não está bom. E é interessante, né? A gente nunca tinha parado para pensar nisso, né? Foi bem, Eu a fiz- pergunta eu fiz- foi bem é. interessante, né? O que eu E fiz falo foi mesmo. errado. Né? Muita gente fala, eu estou arrependido, mas Se não promove a mudança, o que é que você fez para que isso não aconteça, ou então que modifique tudo isso? e a próxima frase fala sobre isso, né? Quem se É, arrepende não se livra imediatamente da construção moral que ergueu dentro de si mesmo. isso. E aí que é interessante, né? Quando a gente começa a falar muito sobre transformação, vamos se transformar, do autoconhecimento, a gente fica assim, mas por quê? Por quê? Por quê? E aí é a dica, né? Ó, eu posso ter me arrependido, eu quero me renovar, mas se eu tenho lá tudo gravado dentro de mim, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Eu tenho que trabalhar para mudar. E para mim trabalhar para mudar, eu preciso conhecer. Eu preciso me conhecer. Eu preciso entender como que eu ajo dessa forma. Por que eu fiz, né? O que me levou a fazer aquilo que hoje eu estou arrependida de ter feito, ou precisando modificar. Você vê aqui que esse parágrafo explica bem aquilo que a gente já falou aqui, que a gente não pode se sentir culpado por ter decidido fazer coisas diferentes e continuar fazendo a mesma coisa, né? Por quê? Porque aquilo está dentro, é tendência moral, e mudar a tendência moral é difícil. Arrepender é fácil, eu me arrependo, eu fiz um negócio e me arrependi, mas E aí? trabalhar o que me fez fazer aquilo é uma coisa muito difícil, porque é uma reação automática, está dentro da gente.
E aí quando eu falo assim, e aí, é, muitas vezes já me perguntaram, Valéria, mas como que eu tenho que fazer? Por que que eu respondo dessa forma? Por que que eu sinto essa vontade? Por que que eu tenho essa postura Por nisso que que eu daqui? tenho essa postura? O que que eu estou me defendendo? Porque qual é o meu sentimento? E é só a pessoa que pode responder. Ah, eu senti vontade. Eu senti vontade? Ah, eu falei. Não é resposta. Ah, não, pode até ser a resposta, mas é a resposta mais simples que você pode dar, e que não vai te levar a lugar nenhum. Ah, eu senti a É. vontade? Então, por que que sentiu a vontade? Ah, não sei. Ah, não sei. Então, o que falta? Autoconhecimento. Falta um Autoconhecimento. autoconhecimento. O que levou, né? Porque tudo tem uma história, né? Isso aí. Alguma coisa aconteceu que levou a você Isso. fazer aquilo ou dizer aquilo, né? Tem um caminho, não é assim. E aí, né, o autoconhecimento sozinho, a gente não vai conseguir melhorar. Por quê? Porque a gente precisa do conhecimento. Conhecer o que é certo, conhecer o que leva as pessoas a agirem de determinada forma ou ter determinadas atitudes, porque quando a gente tem esse conhecimento, a gente começa a aplicar ele a nós para o nosso autoconhecimento, né? Então é por isso que o autoconhecimento e o conhecimento têm que andar juntos, né? Sim. Ainda fala, né? Veja a situação de Calixto como exemplo. É um homem em busca de sua redenção consciencial, genuinamente arrependido dos É. males que semeou. Ainda assim, luta com tenazes impulsos de sua personalidade, condicionada em mandar e controlar. Sem perceber, manipula e articula impensadamente. Aquilo que falou. Se arrepende, mas não muda a atitude, É isso aí. não Quantas, diferencia pessoas, nada. quantas pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia, seja no nosso lar, na nossa convivência, que sempre tem que ter a última palavra. Sim, sim. Se a última palavra não for a dela, não tá bom. A pessoa fala, não, eu entendo, você está certa, mas olha, o melhor é É, isso. é Aí isso aí. você vai fazer o quê? A pessoa E quer quantas vezes mandar e nós controlar, né? fazemos isso? Quantas vezes nós não fazemos isso? Também. E é por isso que a gente volta. Quanto temos de Calixto, quanto temos de Ana e quanto temos de Antonino. É. Aí, assim, mesmo sem, lendo a súmula, ainda não consegui compreender, continuou Juliano, como tudo começou na experiência do Grupo X. O que terá acontecido para terem chegado a esse ponto? Nossos irmãos fizeram o que a maioria não quer se arriscar a fazer: investigar, experimentar e ultrapassar os padrões. Receberam o chamado de Eurípides, a sua falange para a limpeza do submundo astral e lançaram-se ao serviço. Assim como Ananias foram chamados, e conforme narra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Apresentaram-se ao serviço incondicionalmente. Neste momento de recuo nos serviços da mediunidade, junto à sementeira espírita, o Grupo X fez-se escolhido para uma tarefa que raríssimos se dispõem a realizar. Chamados todos são, mas escolher-se é uma questão de atitude. E é aquilo que eles falam, né? A gente não tem como julgar o Grupo X, porque na hora que eles foram chamados, eles foram. Eles foram. Sim. Eles Eles foram foram. trabalhar. Mas é aquela coisa do autoconhecimento e do conhecimento. A gente pode ir, a gente pode receber os chamados e ir, mas a gente vai ter que compreender que vai ter que orar e vigiar, Trabalhar, estudar, estudar. né? Aprender. Assim, Aprender. o que a gente faz hoje no Pingo de Luz é diferente do que a gente fazia quando a gente começou. Por quê? Porque não existia paralelo para aquilo que a gente está fazendo. Então a gente vai fazendo, vai melhorando, a gente vê o resultado do que está fazendo e vai acertando o tempo inteiro, porque o objetivo, como a gente sempre diz, é acolher, né?
Então a gente tem que estar sempre revisando o que a gente faz para saber se realmente a gente está acolhendo, se realmente a gente está trazendo ferramentas para as pessoas que participam, pensar em si mesmo, fazer a sua autodescoberta, buscar a sua autotransformação. A parte de dar passe é a coisa mais fácil que tem. É a coisa mais fácil que tem. Agora, trabalhar o autoconhecimento, aí sim é uma coisa que exige uma dedicação muito grande. Não só daqueles que estão buscando o autoconhecimento, como quem está direcionando isso, né? Aí, então, eles colocam assim, ó, entregaram-se, pois, ao serviço sem queixas ou lamentações. De nossa parte, nada mais temos a ajuizar sobre a sinceridade dos nossos irmãos. Quer dizer, então, que foi assim que chegaram até aqui? Arriscaram. Arriscar em que sentido? Decididos a ultrapassar os limites pré-estabelecidos com sua própria segurança, no intuito de melhor servir. Você vê. Aí é aquela história da determinação e a Mas o que a teimosia lá, né? quem trabalhou na casa espírita, boa parte das nossas limitações era defendida por causa da segurança, né? Trabalhar com segurança, né? Sim. Então a gente aprendeu desde sempre que não pode ter manifestação mediúnica dentro de casa, não é verdade? Por quê? Não, porque lá não tem a proteção que tem numa casa espírita. Mas se você for pensar bem, não tem a proteção por quê? Porque você na casa espírita é um e na sua casa é outro? É. Então o problema não é a falta de proteção. O problema é a falta de comprometimento com a sua reforma íntima. Não é Pessoa. verdade? É. Aí você fala assim, não tem a segurança, mas se você realiza um trabalho que com seriedade, essa segurança ela é fornecida, como a gente viu que é aqui no Pingo de Luz. Então, a gente, claro que foi com cuidado, mas a gente arriscou. Não tinha o que fazer. Não tinha casa aberta na época de pandemia. E as pessoas estavam precisando de ajuda. Então vamos em frente. Exatamente o que está falando aqui, ó. Entregaram-se, pois, ao serviço sem queixas e lamentações. Bora. Isso, vamos em frente. Bora trabalhar. E aí a pergunta que pode vir agora, né? Que aí, que segurança? Aí depois eu quero ler esse pedaço daqui. Nossa, Valéria, mas nós fomos invadidos em setembro. Aprendizado. Aprendizado. Para que todo mundo colocasse os pés no chão. Porque quando a gente começa a crescer, a espiritualidade nos põe os pés no chão. Então, quando a gente começa a se inflar, né? Se inflar, Aí tem o chamado, né? Tem o chamado da espiritualidade. Vem cá, vem ver. Aqui, presta atenção. Ó, vem ver onde é que vocês ainda estão. Vem Presta ver atenção. aqui o que vocês estão fazendo. É isso aqui. Entendeu? E Ainda aí. não são anjos. Muito longe. Volta aqui, ó. Bota os pés no chão, todo mundo. Trabalho aqui, arregaça as mangas. Né? Porque foi uma escolha. Se a gente for pensar, a gente fez a mesma coisa. Vai todo mundo. Não, volta aqui, calma, não é assim. Analisar, né? O grupo não vai crescer. Não há necessidade do crescimento. Calma, é um trabalho que é pequenininho, mas que vai chegar no coração daquele que quer chegar. É pequeno no nosso ponto de vista. Sim, mas eu falei... A gente quer as coisas grandes, a gente quer... Eu estou falando de mim, né? É megalomaníaco, né? Quer tudo grande, queria ter... Quer o que? O Calixto? Quer ter 5 milhares de seguidores no YouTube. É isso, não. Não, eu tô sendo sincera, eu nunca pensei nisso, então, não. assim, mas a brecha começa assim, né? Né? Ó, os grupos mediúnicos da Seara, evidentemente,
com honrosas exceções, objetivando maior segurança contra os perigos e inconvenientes da mediunidade, equipam-se com medidas cautelares para uma prática mais cristalina e fiel aos propósitos superiores. A maioria pautou-se por excesso nessa atitude, criando normas e padrões que terminaram por cercear a criatividade e a espontaneidade dos servidores da tarefa mediúnica. É o que o Sérgio explicou. Dentro da casa espírita, quando a gente trabalhava, a gente tinha regras. Tem regras, né? Mas só que eram regras restritivas. Bem restritivas. A gente aqui temos regras? Temos. Né? Porque se a gente também não tiver, vai virar uma bagunça muito grande. Né? Todo mundo se batendo, né? E aí não vai dar. Mas a gente aprendeu que a gente tem condições de fazer a nossa segurança. Mas para a gente trabalhar, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, né? Manter esse lar equilibrado, manter toda a proteção, porque senão a gente não consegue. A gente bagunça o trabalho. Porque a gente pode entrar bem, mas aí a gente traz todos os nossos 500 que estão junto conosco e aí começa todo mundo a se sentir mal e aí a bagunça vai ser feita. A regra passou a ser mais importante que os valores da alma. Daí, para a padronização, foi questão de um passo. Aí a questão da padronização, a gente até pensa de forma positiva. Sim, é de forma positiva, né? Ela pode ser positiva. Mas quando você trabalha no padrão, significa que você não faz a mais. É sempre aquela todinha, mesmo sempre engessado, né? É tudo engessadinho, não tem... Não muda, não cresce. É aquilo e aquilo. Tem o seu lado positivo. Tem o lado positivo. O nível de segurança se mantém. Corre risco, não tem problema nenhum, vai sempre... Quer dizer, acho que não tem, né? É difícil, assim, a gente corre menos riscos, realmente. Mas a questão toda é a seguinte, a gente precisa ter um padrão. Precisamos ter um padrão. Mas nós precisamos também estar o tempo inteiro questionando este padrão para ver se não tem um padrão superior àquele. Entendeu? Leda, sabe o que eu penso muito? É assim. Eu tinha uma grande dificuldade, eu posso falar, Valéria, eu tinha uma grande dificuldade na casa espírita, até quando seguir o padrão e até quando flexibilizar para atender aquele que mais necessitava, né? E às vezes com o padrão você não consegue cobrir aquele que mais necessita naquela hora, né? Se a gente for manter um padrão de distância, o assistido vai chegar, ele precisa de acolhimento. E aí, um simples assim, muitas casas adotam que você não pode abraçar, que você não pode beijar, que você não... você aqui, o teu assistido lá. Assim, entendeu? Você tem que manter, porque você não sabe se ele está envolvido ou não. Então, se você for abraçar, você vai dar força para aquele espírito que está ali. Ou pegar para si tudo que ele tem. Então, assim, a gente vai desde aí, tá? Que a gente, muitas casas falam, não, você não pode ter nenhum tipo de aproximação, porque senão você vai trazer esses espíritos para cá, e aí você vai fazer uma balbúrdia danada. E aí, se a pessoa tá tão necessitada, ela tá tão oprimida, que ela precisa disso. Às vezes falta um abraço. Às vezes fica falta um acolhimento abraço. frio. Fica um acolhimento frio, não é? Não consegue acolher. E aí, onde que a gente fala? A gente sabe qual é o padrão, mas eu vou flexibilizar, eu vou abraçar, eu vou botar essa pessoa no meu peito, eu vou olhar, eu vou sentar, eu vou conversar. Eu não vou dirigir uma sala, mas vai entrar outra dirigente, mas eu vou ficar com essa pessoa aqui, eu vou conversar com ela vai ter, sabe? É isso que é flexibilizar. Eu não estou tirando a responsabilidade falando a casa está errada. Mas aquele vestido talvez não me volte na semana que vem. E se eu conseguir dar atenção para ele agora, eu tenho uma possibilidade que ele retorne. Então, assim, até quando?
fazer, até quando não fazer. Não fazer. É esse tipo de coisa. E quando que a gente cresce? Quando a gente conversa com o grupo. Porque eu tô sentindo, mas eu falei assim, Virgínia, o que que você sentiu? Sérgio, o que você sentiu? Verinha, o que que você sentiu? E aí, o que que vocês acham? Vamos montar isso daqui? É. Você entendeu? É aí onde que vem a conversa. Ó, Leda tá assim, né? Como que eu posso ajudar a Leda? Compreendeu? É assim que foi assim que a gente aprendeu, que eu aprendi a trabalhar. A trabalhar até Eu queria humano, ler né? É dois sensível, próximos, é humano, né? eu Não é queria ler físico. os dois próximos parágrafos que têm relação a isso, e Tá. aí a gente encerra, tá bom? Ok. Ah, E isso aqui vale para tudo na nossa vida, né? tá tudo. Uhum. Nenhum progresso será fruto do mero cumprimento do dever. Dever é justiça, obrigação moral. E o serviço de Jesus é amor, É amor, vai além Vai da além obrigação. da obrigação. é amor. Então, é aquilo que a gente fala, não esteja por obrigação, esteja porque o teu coração pede Por para estar. amor. Quando tem obrigação, não tem amor, né? É difícil, né? Você está Exatamente. obrigado, você está lá por obrigação. Enquanto nos mantivermos na esfera do habitual, corremos o risco da acomodação. Com a acomodação, sustentamos a ilusão. E com a ilusão, nos distanciamos da verdade. Essa última frase aqui é muito importante para a gente saber o que a gente quer da nossa vida, né? Sim. A gente está fazendo o que a gente habitualmente faz ou a gente está procurando ser sempre um pouco melhor, um pouco diferente? Porque a partir do momento que a gente se habitua a fazer sempre aquela mesma coisa, a gente se acomoda. Aí vem a ilusão. Como assim ilusão? Ilusão que aquilo vai fazer, está fazendo a diferença para o seu progresso. Aí, já que você fez, não será essa nossa condição espiritual há milênios, mistificados por nossos próprios interesses? É isso aí. Essa não foi a nossa conversa de quinta-feira? É isso aí. A gente para aqui, né? Vamos parar aqui. É porque senão a gente vai ler o parágrafo, a gente vai ler o Agora capítulo. esse capítulo Vai ler, porque inteiro. a gente só vai terminar de assim, ler esse amanhã de capítulo. manhã. A gente vai ler o capítulo, vou ficar aqui. Porque esse capítulo é Isso. tudo assim, é tudo chamando atenção. Eu acho que não é chamando a atenção, mas você vê, ó, a gente vai conversando, a gente tinha conversado isso na quinta-feira, né? A gente tinha colocado os nossos sentimentos, né? E aí, de repente, tá aqui, né? Então, Como ontem, quem assistiu o Veludo, não chegou lá a Margarete não falou assim, como que é? Ele não pediu para ela explicar o autoconhecimento? Foi. Ó, né? E ela explicou, né? Porque aquilo, né? Parece que a gente fala, né? Mas assim, não tem como, né? Não tem como. É o caminho. é o caminho, né? Eu não dá sei pra se... pular, né? Não dá para pular algumas coisas, não tem no Não dá, não autoconhecimento, dá. não tem. Às Não vezes tem a gente jeito quer de passar você. por um atalho e não é Isso, por aí, né? cortar caminho, né? Cortar caminho. Não adianta. Ó, e pra gente encerrar, eu não sei se você que só foi a Virgínia que viu, ou se outros viram, assim, as respostas, ele deu duas respostas que o Sérgio falou assim, nossa, ele foi agressivo, né? Mas, assim, Foi rude, né? Foi rude, né? Foi bem direcionado, né? Né? Aí eu vejo uma coisa assim, né? Os dedinhos, né? Aquela coisa, né? De tentar conversar com a gente. Eles já estão perdendo um pouco a paciência, né? Porque eles já desenharam, eles já falaram, Já. eles já fizeram. Agora Já mandaram e-mail, zap, tudo tem direito. Sinal de fumaça. Cartão postal, Sinal de já fumaça. mandaram tudo. Agora eles estão já ficando Agora mais perguntando. né? É. Bom, nós paramos em fique claro
Quando analisamos seus descuidos, o fazemos para a nossa própria educação espiritual. Não tinha lido só esse aqui. Não, Essa aqui. Mas sim, eu só li. Ah, é? Então tá bom. Então, é não será essa a nossa condição espiritual há milênios? Isso, Paramos aí, certo? isso. Aí, isso.